Cara, jogar no Flamengo é isso, a torcida quer sempre ver o time ganhar, quer ver o Flamengo vencer. Era assim quando eu estava fora torcendo e é assim quando eu estive dentro de campo e agora novamente. Então, a gente ter eles do nosso lado, fazer o nosso melhor, que eles vão vir junto com a gente, o apoio deles é fundamental. É muito triste ainda ter que vivenciar e assistir as coisas que acontecem com o Vini. E sem dúvida alguma a gente conversa muito. Uma das coisas que eu falei com ele assim que eu vi, eu falei, eu já tô aqui, agora só falta você. Venha porque a gente tem que cumprir o que a gente prometeu. Mas eu tenho certeza que no momento certo para ele ali na carreira dele, é claro que são situações diferentes, ele vai estar voltando também para estar ajudando o Flamengo. Paquetá, obrigado aí por receber a gente aqui no Ninho do Urubu. Queria que você falasse desse sentimento aí. Falou-se tanto do Paquetá que queria voltar, torcedor. Imagino que para voltar para momentos como esse, né? Decisão no Maracanã pelo Flamengo. Sim, não, eu que agradeço o convite. Acho que, sem dúvida alguma, é algo que eu almejava, que eu sonhava, né? Poder voltar e ter a oportunidade de disputar uma final no Maracanã diante da nossa torcida. Então, sem dúvida alguma, muito ansioso, sim. Acho que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para sair, né, do Maracanã com aquela taça. E como é que tem sido essa readaptação ao futebol brasileiro? Eu conversei agora com o Felipe Luiz, falei que tem a questão do posicionamento do Paquetá, mas tem também uma readaptação, porque às vezes um choque físico aqui é falta e lá onde você jogava não era. Como é que tem sido esses pormenores assim do futebol desde que você voltou? Acho que são coisas que são inevitáveis, né, de acontecer, né, de esse períodozinho de readaptar no campo, a velocidade do jogo, algumas coisas relacionadas a contatos, mas eu acho que essa primeira impressão já passou. Acho que agora eu já estou bem mais tranquilo, mas entendendo mais, né, também a ideia de jogo, né, os meus companheiros, criando essa troca entre a gente, e eu tenho certeza que as coisas vão fluir. E fala pra gente assim, porque muita gente fala, não, tem a questão do posicionamento do Paquetá, como é que faz? Porque não é simplesmente um jogo de videogame, assim, que você coloca o jogador ali e sai. São conceitos que o Felipe tem que passar para você. Então conta como é que tem sido até o papo com o Felipe para se inserir melhor dentro desse Flamengo que já era multicampeão no passado. Não, sem dúvida alguma. Acho que o Felipe tem conversado bastante comigo em questões de posicionamento. Acho que tem deixado muito claro para mim onde ele me vê jogando e onde ele talvez precise que eu jogue. E eu sempre muito aberto, disposto a ajudar, seja, né, na posição de meia, de atacante, segundo volante, coisas que todos que me conhecem já sabem que eu faço, não é nenhuma novidade para ninguém. Então é um papo sadio, né, que a gente vem tendo para tentar entender melhor. E como você disse, né, o Flamengo já era multicampeão, eu venho para tentar somar, tentar ajudar, e espero que isso aconteça amanhã não, na quinta-feira já. Você pegou uma fase que o Flamengo estava se reconstruindo ainda, quando você subiu, enfim, foi campeão estadual, enfim, chegou algumas decisões, mas está muito ansioso para viver esse Flamengo que levanta a taça toda hora, que, enfim, é multicampeão, se inserir. Você ficava lá na Inglaterra pensando, pô, eu quero estar dentro daquele universo ali. Não, sem dúvida alguma. Eu tive alguns momentos aqui que bateram na trave, e eu via depois o Flamengo conquistando muitas coisas, e eu vim para ser parte disso. É claro que não é sempre que a gente vai conseguir ganhar, mas eu sei que eu estou numa equipe mais sólida, né, mais vencedora. É diferente o momento agora do Flamengo do momento que eu vivi, mas eu sei também que eu tenho que me dedicar, fazer o meu melhor para estar somando e para que o Flamengo possa continuar vencendo. No jogo de ida contra o Lanús, foi um jogo muito físico, né, muito de competição, aquele jogo bem de Libertadores sul-americano. Como é que foi para você? O que você imagina desse jogo agora na quinta-feira? Porque é um contexto diferente, é um Lanús que vai jogar fora de casa e com a vantagem de 1-0 no placar. Vai ser um jogo difícil, né? A equipe deles é uma equipe que compete muito, e isso está muito claro para a gente, que a gente precisa competir muito, até mais para que o nosso nível técnico sobressaia. Mas é uma final, cara, é uma final que a gente precisa colocar o nosso máximo para fora. A gente está diante da nossa torcida, que é um jogador a mais ali dentro de campo, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Eu estou perguntando para todo mundo que vem aqui, como é que está esperando esse Maracanã em termos de torcida? Porque houve vaias nesse fim de semana, acho que você está aqui desde garoto, você já está acostumado como é que isso acontece,
Mas como é que você espera o Maracanã? O Maracanã muito ansioso, o Maracanã que apoia desde o início, enfim. Quando você pensa no jogo e questão de torcida, o que bate na sua cabeça? Cara, jogar no Flamengo é isso. A torcida quer sempre ver o time ganhar, quer ver o Flamengo vencer. Era assim quando eu estava fora torcendo e é assim quando eu estive dentro de campo e agora novamente. Então, a gente ter eles do nosso lado, fazer o nosso melhor, que eles vão vir junto com a gente. O apoio deles é fundamental. A gente sabe que quando a torcida do Flamengo está ali empurrando, tá torcendo, as coisas ficam mais fáceis ali para a gente dentro de campo. Então a gente espera o Maracanã com bastante emoção, com bastante vibração e que a gente possa corresponder no campo para que eles joguem de fato juntos com a gente. Falei do entendimento que você tem com o Felipe Luiz, as conversas, e com os companheiros assim dentro de campo, enfim, que estão acostumados já nesse contexto mais recente do futebol brasileiro. Como é que tem sido essa troca com os jogadores, enfim? A gente conversa também bastante, é importante a gente estar se entendendo ali dentro de campo. Alguns companheiros eu já joguei junto, então facilita um pouco mais, outros eu ainda estou me adaptando ali em questão de entrosamento, mas é uma troca que acontece no dia a dia e que a gente vai levando para os jogos e a cada jogo a gente se sente um pouco mais confortável de se entrosar e de se entender melhor. Queria que você falasse um pouquinho que você chegou, enfim, escolheu o número 20, em homenagem ao Vinícius Júnior. Houve tudo que ele sofreu essa semana com o Cristiano lá do Benfica. Chegou a falar com ele, comentar como é que ele está se sentindo, etc. E, além disso, fala um pouquinho com ele. Pô, daqui a pouco chega aqui também, dá um ninho do urubu legal, tá todo reformado, tá bacana. Não, a gente se fala muito. É muito triste ainda ter que vivenciar e assistir as coisas que acontecem com o Vini. Ele é um cara que quem conhece sabe o coração que ele tem e às vezes as pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele, então o apoio total não só meu, mas de todo o Flamengo, de todo o staff ao Vini. A gente espera que isso quanto antes possa cair por terra, porque eu acho que também já deu, né, a gente ter que vivenciar e presenciar atos como esse. E sem dúvida alguma a gente conversa muito. Uma das coisas que eu falei com ele assim que eu vi, eu falei, eu já tô aqui, agora só falta você. Venha porque a gente tem que cumprir o que a gente prometeu. Mas eu tenho certeza que no momento certo para ele ali na carreira dele, é claro que são situações diferentes, ele vai estar voltando também para estar ajudando o Flamengo. E agora eu queria que você falasse só um pouquinho sobre, tem até uma pergunta dele, sobre a Ilha de Paquetá. Como é que você lembra, o que ela representa, o que bate para você? Você carrega o seu nome, Paquetá, Sim. mas falasse um pouquinho sobre isso. A ilha é onde eu cresci, né, cara? Tem muitas lembranças boas ali. É claro que os meus avós hoje não são mais vivos, assim, faleceram. Eram as pessoas que me faziam estar mais presente ali na ilha, visitar eles, estar junto com eles. Então eu perdi um pouco disso e até por isso eu não tenho ido tanto assim visitar, porque é uma coisa que me traz lembranças assim de um pouco de dor, né, de ter perdido meus avós, mas significa muito para mim, né, onde eu cresci, onde eu dei os meus primeiros passos ali, fiz muitas amizades e eu carrego sempre no meu coração. Agora, para encerrar de minha parte aqui, a gente está gravando aqui com alguns jogadores para a ESPN da Argentina. Te impressionou algum jogador do Lanús dentro de campo? Queria que você falasse alguma coisa da equipe do Lanús e de um jogador específico que te chamou a atenção. Cara, é uma equipe muito forte, né? Compete muito, como eu já havia dito aqui. Eles estão fazendo um grande trabalho, não é à toa que venceram clubes brasileiros, né? Chegou na final e já tiveram um grande jogo contra nós. É uma equipe qualificada, sem dúvida alguma, de um técnico muito claro no estilo de jogo dele. Acho que um jogador assim que possa ter chamado a atenção é o atacante deles, é um cara que briga muito pela bola, está sempre encostando na bola, fez gol. Então a gente tem que estar atento, fazer o nosso melhor, neutralizar o que eles têm de melhor e fazer um grande jogo. Beleza, obrigado, Paquetá, já readaptado ao calor do Rio de Janeiro, está aqui depois de sair do frio da Inglaterra. Paquetá, obrigado aí, tá?